A autoestima pode influenciar na tomada de decisão? O programa Eu Amo Meu Bairro começando, estou aqui com o Werkson Azeredo. O Werkson é psicanalista e graduando em psicologia, não é, Werkson? Isso mesmo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O Werkson, fala pra gente, a autoestima ela pode influenciar na tomada de decisão? Pode. Então conta aí. Pode e influencia, porque todos nós, todas as nossas relações são mediadas pelos nossos sentimentos internos. Uhum. E a autoestima é um desses sentimentos inconscientes internos. Dito isso, nós estamos corriqueiramente lidando com decisões, com escolhas, quais caminhos, projetando o nosso futuro, em muitos momentos nos preparando para uma viagem, planejando as nossas férias. E como eu vou fazer esse processo? A autoestima vai influenciar. E para que você entenda como ela vai influenciar, eu gostaria de primeiro definir a autoestima como essa capacidade que nós temos de gostar de nós mesmos de forma integral, não de forma parcial. O que é gostar de forma integral? Eu gostaria de primeiro dizer que nós poderíamos definir quem nós somos por várias visões. Se você colocar aqui nas suas entrevistas profissionais de outras áreas ou áreas afins à área do comportamento, cada um, à luz daquilo que estudou, vai definir o sujeito de uma forma, né? Mas para o nosso objetivo hoje, nós podemos dizer que nós somos essa soma de virtudes e também de limitações. Será que eu dou conta de lidar com as minhas limitações? Ou será que eu tenho um foco só nas minhas virtudes? Ou talvez eu não consiga sequer conhecer e saber as minhas virtudes. Talvez nós já lidamos no nosso cotidiano com pessoas que têm dificuldade de receber elogios. Que ela nem acredita que aquilo faça parte do seu arcabouço comportamental. E dificuldade de receber críticas. Também, aos dois lados. E, dito isso, quanto mais você conseguir gostar de si de forma integral, esse autoconhecimento que você adquire, que você sabe quem você é, então você se aceita mais, e se aceitando mais, você consegue ter mais uma influência positiva nas suas decisões, né? Porque se eu tenho uma autoestima baixa, eu tendo a desacreditar de mim mesmo. Eu tendo a não fazer escolhas que estejam de acordo com a minha capacidade. Eu posso sempre me colocar aquém. Um aluno, ele pode ter dificuldades de aceitar os desafios na escola, na faculdade, na pós-graduação, porque ele não acredita em si. Ele não acredita nas suas virtudes, ele não conhece suas virtudes. Então, a tomada de decisão dele vai estar sempre influenciada por essa visão distorcida, esse termo que eu estava falando com você há pouco, dessa miopia emocional, de se ver de uma forma inferior à que ele é. Dito de outra forma, se eu tenho uma supervalorização, uma estima elevada em excesso, eu posso fazer o quê? Também tomar decisões e fazer escolhas que estejam aquém da minha capacidade, e por final eu não dê conta de executar. E eu posso partir. Será que eu vou ter a capacidade de, a partir desse momento, reconhecer a minha limitação, ou eu vou culpar alguém? Né? Ou eu vou realmente partir e dizer, não, eu já imaginava, né, aquele sujeito que tem essa autodesvalorização, que eu não conseguiria. E aí, as pessoas que têm essa autoestima, no caso, baixa, né, elas também têm problema de autoaceitar-se, né, de autoaceitação? Podem ter? Sim, porque, como eu disse, a autoestima, ela é um desses sentimentos inconscientes, que é uma imagem que você tem sobre você. Às vezes a pessoa é generosa, mas atribuindo uma visão distorcida sobre si, ela não consegue sequer acreditar na sua própria generosidade. A pessoa é inteligente, ela não consegue ver esse potencial que ela tem de inteligência. Até a aparência física dela, ela não consegue lidar. Ela tem uma boa aparência, mas ela não se vê, quando ela olha no espelho. Ela sempre se acha feia, sempre acha que está ruim, tudo, né? E imagine como é a vida de alguém que se vê de forma distorcida,
que se vê aquém da sua capacidade em vários aspectos, porque isso não influencia em a vida profissional, a vida sentimental, os sonhos, os projetos, as relações familiares, todas elas são mediadas pelos sentimentos internos. Gente, isso é uma coisa incrível, né? Porque às vezes a gente se enxerga de um jeito, tem até um vídeo que rola na internet, não sei se você já viu, né? Das pessoas desenhando, descrevendo as outras, né? E o cara desenhando da forma que está sendo descrita. Quando a pessoa vai ver, vê aquela pessoa linda às vezes, né? Aquela pessoa muito diferente do que ela mesma se descreve. Real. Então, quanto mais... E como eu posso, né? Essa é uma pergunta importante a se fazer. Como eu posso adquirir essa visão realística? Sair da fantasia e vir para o terreno da realidade sobre quem eu sou. Autoconhecimento. Se você... nós estávamos conversando há pouco, você falava sobre conheça a ti mesmo, né? Essa frase tão conhecida do oráculo de Delfos, dessa importância que já estava lá atribuída aos gregos de se conhecer, para que você possa... Mas para se conhecer para quê? Porque se conhecendo, você pode se aceitar. Quanto mais eu sei sobre mim, mais eu posso aceitar sobre quem eu sou. Até porque você, se conhecendo, você tem condição de se lapidar, né? De se transformar numa melhor versão. Sim, o tempo vai passar, né? Agora, quem vai ser você daqui a 1 ano? Quem será você daqui 10 anos? Qual versão estará aí no mercado de trabalho, nas relações familiares, nos relacionamentos interpessoais, no seu casamento, no seu namoro? Qual versão sua o outro vai conhecer? E quando a gente não se autoconhece, Werkerson, a gente não sabe, assim, não consegue, por exemplo, amadurecer, não consegue mudar o mindset, a forma de pensar das coisas, e acaba, batendo sempre na mesma tecla e não tem mudança nenhuma na vida. Sim. Há um livro que eu estava iniciando a leitura dele, que é de um psicanalista argentino, radicado na França, o Juan de Inácio, que ele fala, o tema é: por que nós repetimos os mesmos atos, o mesmo comportamento, né, as mesmas ações? E, primeiro, sobre o que você falou, eu gostaria de dizer o seguinte: para lidar com sentimentos que nós não gostamos, né, por exemplo, uma visão distorcida sobre si, existe uma forma de se proteger, porque nós vamos tentar nos proteger de nós mesmos. Então, uma forma muito comum é projetar no outro aquilo que habita em mim. Então, se eu tenho uma visão distorcida de mim, eu passo a acreditar que o outro pensa da mesma forma. Então, eu crio ao meu redor uma forma em que o outro é um reflexo meu. Né? Eu não quero me enxergar, então se eu não tenho autoconhecimento, eu não me enxergo. Então, não me enxergando, eu vou replicar quem eu sou no outro. O outro só é uma extensão de mim mesmo, né? Que não é real. Então, alguém tenta se aproximar, você já tem a crença, aquela pessoa me acha incompetente. Porque, na verdade, ela, né, se acha incompetente. Exato. E aí ela vai projetando. Sim. Assim como ela vive um relacionamento, né, e dentro desse relacionamento é sempre ruim, e depois ela vai e projeta numa outra pessoa, que é um colega, que é um amigo, ou que é um próximo relacionamento, né? Ela projeta. Sim. Aquilo ali, ela acaba sendo do jeito que foi dentro do relacionamento, né? Exato. Ou seja, repetindo o que a outra pessoa está fazendo. Exato. Talvez você vai ouvir, né, ver essa entrevista, e talvez já está cansado, extenuado, vamos colocar assim, de trocar de emprego, de trocar de relacionamento, de trocar de bairro, de apartamento, e a vida se manter da mesma forma. E você não entende, você acha que é karma, você acha que você tem alguma coisa a ser expurgada de uma vida passada, com todo respeito a qualquer crença, ou você pensa que tem o dedo podre, que é tão comum essa expressão do dedo podre, e não é dessa forma. Se você tem uma forma de enxergar o mundo, ela vai se replicar. Você vai ficar preso em um processo de looping. A filosofia, a mitologia é maravilhosa nesse sentido, que existe um personagem chamado Sísifo, que foi condenado pelos deuses de subir, levar uma pedra até o topo de uma montanha
chegava lá, ele não suportava, ela descia, ele tinha que levar de novo, e ele ficava nesse processo cíclico de tentar reconduzir essa pedra. Já é ruim porque você tem que ficar conduzindo uma pedra. É algo pesado, a sua vida não precisa ser pesada. Então, quando você não está preso a um processo, a vida se torna leve. O primeiro ponto. A gente tem que dar leveza à nossa experiência de desistir de viver aqui nesse momento, porque ela é única. Então, como eu posso sair desses processos cíclicos? Como eu posso adquirir autonomia e fazer escolhas que não sejam repetições de escolhas do passado? Vamos voltar no mesmo ponto que a gente falou no começo. Você se conhece? Você sabe quem você é? Talvez, por não resolver questões que vêm lá da sua vida, bem regresso, talvez na infância, você está preso em um processo, escolhendo aquele perfil e reeditando. E aí que eu quero abrir um adendo. Você sabia, Jorge, que a psicanálise é uma das únicas, ou a única, psicoterapia que permite, ao analisando, se valer da mesma experiência do passado, colocando o analista, fazendo através de um processo que a gente chama de transferência, na figura que representa aquele processo anterior, aquela experiência antiga, e revivendo no set analítico, analisando, o paciente ele pode colocar suas questões no terapeuta, no psicoterapeuta. E o psicoterapeuta, se valendo da interpretação, mostrar para ele que aquilo que é a forma dele ser, na verdade, tem a ver com questões que não foram resolvidas no passado. Quer dizer que a psicanálise vai tratar tudo? Não, não é tudo. Mas se for a questão de ordem inconsciente, vinculada a uma questão do passado, que o paciente não tem o autoconhecimento, ele pode ressignificar aquela experiência, adquirir esse autoconhecimento, adquirir autonomia e se tornar realmente a pessoa que está construindo o seu futuro. Vamos fazer assim uma analogia, né, ao que você está falando. Você está falando sobre a pessoa que tem restícios do passado, ela pode trazer para a vida, né, passado falando na infância, né? Ela pode trazer para a vida adulta comportamentos inadequados, crenças, né, que a limitam, né, de fazer qualquer coisa, de ter atitudes, vitimismo, né, que tem muito a ver com a questão do autoconhecimento e também da autoaceitação, e fazendo essa analogia assim, ao presente, né, o que a gente vê hoje em dia. Assim. Por exemplo, eu tenho uma questão mal resolvida com você, eu brigo com você, ou eu falo alguma coisa que te ofende, e você fica guardando aquilo ali. Né? Você guarda e não coloca para fora. Aquilo ali pode se transformar numa coisa muito maior do que é, por exemplo, você ficar com raiva da pessoa, você não querer mais saber da pessoa, ou você deixar de falar, ou você pode até deixar um tempo, né, para você assentar ou ficar na sua, e depois se encontrar, ou, né, vai estar tudo bem. Né? Então, porque você está resolvido, é isso? Perfeito. Porque essa forma que você está falando, explicando, né, para o nosso ouvinte aqui, é a seguinte: se alguma coisa, algum sentimento, ele é contrário à minha moral, eu vou reprimi-lo. Eu não vou querer lidar com ele na consciência, então eu vou reprimir esse sentimento. E aquilo que você falou, que é essa manifestação, essa raiva, ela pode ser um sintoma, que a gente chama de sintoma. Porque o paciente chega à clínica narrando o seu sintoma. Olha, eu estou com uma ansiedade, eu estou muito nervoso, né? Eu não consigo dormir, eu não sei o porquê disso. Ele chega com sintomas, ele não sabe a causa e a origem. E pensando que fazendo uma analogia, né, que o terapeuta ali, que o psicanalista, ele tem esse poder, ele quer que o psicanalista vá lá, quase faça uma cirurgia emocional e te remova com o seu bisturi da alma. Eu não quero mais ter isso. Exato, e não é possível. Né? O que você falou, que quando a gente, como eu estava narrando aqui para você, que é essa capacidade que a nossa psique tem de reprimir sentimentos, ele fica ali tendo uma ressonância. Ele vai emitindo ali, dali de dentro, sendo reprimido, após ser reprimido,
trazendo para a consciência os sintomas. Por isso que esse processo de autoconhecimento, de análise, que eu estou ressaltando aqui, né, e existem outras formas também de melhorar a saúde mental, como a atividade física, etc., mas a alimentação, entre outros. Só que quando você é uma questão que foi de repressão, que envolve um sentimento que você não quer lidar na consciência, a psicanálise é uma ferramenta que pode ser utilizada nesse sentido. Vamos voltar ao nosso tema da autoestima. Onde é que eu construo essa visão? Porque perceba que a autoestima está ligada diretamente a essa capacidade de como você se vê. Qual a imagem que foi construída sobre cada um de nós? Como eu me enxergo? Como você se enxerga, George? Essa é uma pergunta interessante. E onde que eu começo a construir essa imagem sobre mim? É lá na infância, na relação do bebê com aquele que cria, com aquele que cuida, com a função nutriz, que os psicanalistas gostam de chamar de função materna. Que não precisa necessariamente ser uma mulher, e nem necessariamente precisa ser a mãe. Num contexto natural das coisas, é a mãe. Você, mãe, sabe que você tem um papel importantíssimo na geração da autoestima do seu filho. Você é a base, né, ou você que cuidou de alguém, ou cuida de alguém, ou que deseja cuidar de alguém, de um bebê, de um ser que está vindo ao mundo, o seu papel é crucial na formação. É porque através do seu olhar, através desse espelho que é o seu olho, do seu olhar, que o bebê começa a criar essa imagem que ele tem de si. Agora eu vou dar um adendo que fala, sei lá, vou dar uma palavrinha aqui sobre o que você falou. Mães, porque eu sou mãe, tá? A minha palavra é: não se culpem, né? Porque existe muita questão da culpa, e aí elas, né, vão trazendo uma bola de neve em relação né, ao que os seus filhos se tornam, aos seus filhos são. Então elas vão trazendo para dentro de si uma culpa que vai minando, né? Vai corroendo dentro delas, e não se culpem, porque a gente não nasceu com manual. Perfeito. Ninguém sai ileso da relação, né? Então, todos nós, mesmo que tenhamos recebido o melhor tratamento né, que o nosso cuidador desejou ofertar, não sairemos ilesos. Isso faz da gente ser humano. Diferentemente do gatinho, do cachorrinho, do pet, né, que é chamado assim, que ele já vem no seu DNA descrito o que é ser dog, o que é ser gato, o que é ser peixe. Nós não viemos ao mundo prontos. Nós temos as relações humanas, o ambiente, vamos nos transformando. É um processo de construção, de desenvolvimento, né? Então, nesse desenvolvimento, ninguém sai perfeito, não precisa ter culpa. Alguma coisa vai ficar para trás. E é por isso que a gente tem hoje, né, nós vivemos numa época que é maravilhosa, porque nos fornecem diversas ferramentas que podem nos auxiliar ao nosso desenvolvimento. Aquilo que ficou pendente, a gente pode desenvolver. Vamos levar agora a questão da autoestima para as mídias sociais, né? Porque é um tema assim, que é bastante, né, abordado, e as pessoas têm muita dificuldade aí, a gente vê muita coisa nas mídias de outras pessoas, a gente vê que as pessoas estão se frustrando porque veem nas mídias das outras pessoas, né, beleza, corpo perfeito, pessoa bem-sucedida, elas enxergam coisas que talvez não sejam uma realidade, seja também uma ficção ali mostrada, porque ninguém vai mostrar defeito ou problema nas mídias sociais, né? E também tem a questão da dificuldade de gravar vídeo. Tem a ver com a autoestima? Tem, porque nós estamos falando da imagem. A primeira questão das mídias, né? Há muito tempo atrás, um professor falou para mim que ele usou uma expressão que depois eu fui querer estudar e entender o que era, que nós vivemos uma época, uma sociedade imagética, que é pautada por imagens, né? Por isso que as redes sociais pautadas em imagens fazem tanto sucesso. Porque nós queremos ver. O que conta hoje não são tão palavras. Lembra que nós ouvíamos dizer que para firmar um contrato no passado bastava uma palavra? E essa palavra tinha um peso? Hoje em dia não.
Hoje em dia a gente quer ver a atitude, a gente quer ver o comportamento, se ele se prova no real. Dito isso, nós estamos muito vinculados àquilo que nós vemos. E essa é a questão referente à autoestima. É uma visão de si, que a gente falou sobre projetar lá, no outro. Então, quando eu me proponho a estar diante de um aparelho, ali no celular, olhando as mídias, né? E eu vou projetar, eu vou analisar aquilo a partir da imagem que eu tenho de mim. Né? Eu vou aceitar, por isso que nós temos figuras daqueles que lidam com naturalidade e daqueles que lidam até com ódio. Que a gente chama de haters, né, nas redes sociais. Porque é como ele se sente internamente, ele projeta no outro aquilo que está dentro dele. Aí ele faz a crítica. Exato, ele é um crítico extremo. Nada contra uma personalidade crítica, é muito bom, porque são os críticos que nos fazem crescer. Né? Os elogios afagam o nosso ego, mas eles nos jogam, nos mostram onde nós podemos melhorar. Eu vejo muito essa questão da gravação de vídeo, né? Eu posso falar para as pessoas, né, pelo que eu vejo bastante, quando você vai gravar um vídeo, talvez você esteja com medo de ser criticado, com medo do julgamento, ou com medo de qualquer coisa, porque você vê muitos vídeos muito bem gravados, muito bem estruturados, pessoas lindas e maravilhosas, falando muito bem, e às vezes você acredita que você não sabe fazer isso, mas existem recursos. Sim, então essa imagem que você tem que fortalecer a sua imagem, para que você não se preocupe tanto com a imagem do outro, né, Jorge? A gente fica olhando muito de fora, né? Se eu ficar sempre olhando de fora, eu não vou tentar fortalecer a minha imagem. Confiança, você vai adquirir confiança. Se você não tem uma visão positiva sobre si, você vai faltar confiança. Então você vai se sentir inseguro. Você vai se julgar na hora de fazer suas atividades. Porque você vai se sentir aquém. Né? É um sentimento de autodesvalorização extremo, que inibe toda a sua criatividade. Às vezes a pessoa tem algo maravilhoso a compartilhar, mas ela não consegue compartilhar, porque a criatividade dela é tolhida pelo seu senso crítico. Então, à medida que você lidar positivamente com a sua imagem, começar a ter esse processo de aceitação, você vai conseguir lidar melhor com as mídias externas, porque você consegue até ter uma visão realística daquilo. Você sabe que é preciso criar todo um contexto, mas também você consegue não ficar paralisado. Porque quantos, né, eu falo até de mim mesmo, né, posso falar até da minha experiência, pessoal, você sabe como minha mentora, nesse sentido, de que às vezes é difícil você sair daquele estado e se expressar diante de uma câmera, porque você tem um senso crítico. E aí isso acaba inibindo a sua criatividade, a sua naturalidade, e deixa de compartilhar coisas tão boas, né? Porque está com uma insegurança. Então isso é base. Tá? Se você quiser sair desse processo, é preciso trabalhar a autoestima. Então, Edson, autoestima, autoaceitação, né, autoconhecimento são temas que são importantíssimos para o dia a dia, né, tanto para a vida profissional, e elas né, são questões que nos impedem de avançar mesmo, de vender, por exemplo, né, quem trabalha com venda, elas têm dificuldade de vender porque está com a autoestima baixa, não se aceita, não se conhece, e aí não sabe nem como abordar ou como... Tem medo, né? Todo mundo tem gente que tem medo de cobrar, né? Cada um tem medo de alguma coisa. Mas esse é o tema em questão. Fecha pra gente com esse tema, com essa abordagem. Sim. Se você gostaria de ser mais seguro, gostaria de ter mais autonomia, desenvolver a sua criatividade, é crucial que você tenha a sua autoestima no padrão correto. Não vou falar elevado, porque uma das interpretações equivocadas é falar que a gente tem que ter uma autoestima ou o fulano tem uma baixa autoestima. É preciso ter autoestima. Essas oscilações, esse efeito gangorra, não é o natural, não é a forma como a autoestima deveria se expressar. Ela deveria se expressar por uma segurança na vida do indivíduo sem essa oscilação. Se você se sente em um momento lá em cima, em outro momento cá embaixo, é porque não encontrou o equilíbrio. Então,
A autoestima é confiança, é segurança, é autonomia, na medida correta. Se um dia você se sente exuberante, no outro dia você se sente muito ruim, é natural a gente ter oscilações. Mas se isso é uma constante na sua vida, é necessário avaliar como anda a sua autoestima. E levando em consideração todos os elementos que nós falamos aqui, Jorge, trabalhe o seu autoconhecimento. É preciso se conhecer. É preciso entrar nesse processo tão fantástico, que aí você naturalmente poderá se aceitar mais, lidar positivamente com a sua imagem, e lidando positivamente com a sua imagem, se tornar mais seguro para a vida e não ter sua vida, o seu desenvolvimento tolhido, né, limitado. Talvez você gostaria de empreender e não consegue empreender, gostaria de vender e não consegue vender, gostaria de trocar de emprego e não consegue trocar de emprego. Sabia que existem pessoas que ficam anos numa empresa porque não acreditam que podem conseguir uma melhor oportunidade em outro lugar, porque não adquiriram essa confiança. São pessoas inteligentíssimas que ficam limitadas. Por isso, eu gostaria de fechar aqui dizendo com essas palavras: cada um é único, tem uma forma única de existir e de funcionar em nosso mundo. Mas é necessário ter essa base. Diríamos assim, a autoestima seria uma base, um pilar, né? E sobre esse pilar você construiria todo o resto. Porque ela pode ser remontada desde as nossas primeiras relações infantis e, estando ali na nossa base, você poderia construir um edifício bonito, lindo e maravilhoso, mas tendo uma autoestima fortalecida. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Muito obrigada. E programa Eu Amo Meu Bairro finalizando. Até a próxima.